Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou graduando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais e vamos dar início ao tópico de Mecânica Fundamental. Desejável que o aluno tenha conhecimento em álgebra linear, cálculo diferencial e integral. Bom, aqui nós temos a representação de um vetor em um espaço tridimensional. O vetor posição, R, indica um ponto nesse espaço. E esse ponto ele pode ser dividido em três componentes. Uma componente em X, que está indicado por esse eixo aqui. Uma componente em Y, indicado neste eixo aqui. E uma componente em Z, indicado nesse eixo aqui. Cada eixo tem um vetor unitário, I, J, K, para x, y e z, respectivamente. Os vetores unitários eles servem para representar uma orientação em sentido relativo ao eixo, mas o módulo desse vetor é dado pelo valor, no caso aqui xi, o módulo x, direção i. Então, está aqui a nossa definição para uma representação de um ponto num espaço tridimensional e por aí vamos partir todo o nosso raciocínio na física. Temos algumas propriedades de vetores que são importantes de serem conhecidas. Por exemplo, se somarmos o vetor A mais B, é a mesma coisa que somar o vetor B mais A. Essa é uma propriedade comutativa. Se somarmos um vetor A à soma de outros dois vetores, B e C, é a mesma coisa que somarmos um vetor C à soma de outros dois vetores, AB. Essa é a conhecida lei associativa. Um escalar multiplicando um vetor é a mesma coisa que um escalar multiplicando todas as suas partes. E a lei associativa, distributiva. Um escalar multiplicando uma soma é a soma da multiplicação desses escalares pelos vetores. Um outro uso do vetor é o conhecido produto escalar, em que nós temos A escalar B, ou o produto escalar do vetor A e B, é igual ao módulo do produto dos vetores vezes o cosseno de um ângulo entre eles. Observem vocês que, pela definição, ele tem a propriedade comutativa e a interpretação geométrica desse resultado é muito simples. Ele nada mais é do que a projeção de um vetor sobre o outro. Isso é muito útil quando nós formos avaliar como um vetor se posiciona em relação ao outro no espaço. Por exemplo, o vetor A e o vetor B podem ser ortogonais. Para que eles sejam ortogonais e eles existam, ou seja, o A tem um valor não nulo e B tem um valor não nulo, mas o cosseno do ângulo entre eles é tal que o produto desse negócio todo aqui é zero. Ou seja, se o ângulo do cosseno for 90, dá zero. Então, dois vetores no espaço são ditos ortogonais quando o seu produto escalar é igual a zero e nenhum dos vetores são nulos. Outra definição importante é o produto vetorial, onde se lê A vec B, ou produto vetorial de A e B, tem como resultado o módulo do produto do módulo dos vetores vezes o seno do ângulo entre eles. O produto vetorial, na verdade, ele nos dá um terceiro vetor que é perpendicular ou ortogonal ao vetor A
I perpendicular ou ortogonal ao vetor B. Observem vocês que ele não tem a propriedade de comutabilidade. Ele pode ser facilmente lembrado se a gente realizar uma operação semelhante a um determinante, em que nós temos como linha 1 os vetores unitários dos eixos, a linha 2 o primeiro vetor e a linha 3 o terceiro vetor. O determinante dessa matriz aqui nos dá o vetor resultante, que é esse vetor aqui, o produto vetorial. Depois, se vocês tiverem interesse, façam o produto vetorial entre os unitários I e JK e observem que se fizermos o vetorial I vec J, nós vamos obter como resposta o vetor K. E agora vamos falar um pouco de matriz rotação. A matriz rotação nada mais é do que tentar avaliar de uma forma mais simples um vetor no espaço utilizando de uma transformada. Uma vez que os observadores têm de obter mesmos resultados, a gente tem de ser capaz de avaliar quando um objeto gira ou muda sua direção e sentido no espaço. Então, uma forma interessante de representar isso é conhecido como matriz rotação. É uma operação simples. Nós temos aqui um eixo já de referência e esse eixo é gerado de um ângulo alfa. Então, para a gente mapear entre o referencial inicial para o final, a gente tem que fazer as transformações devidas. Basta-nos determinar quais são os novos valores de x' e y'. Aqui nós temos o x' e aqui nós temos o y', ok? Então, como eu tenho o cosseno desse ângulo, qual seria a projeção do vetor desse ponto aqui? É o cosseno do ângulo. Então, para x, eu terei o cosseno de alfa e para y, terei o seno de alfa. Aqui, nós tivemos a mesma variação de ângulo, alfa. E qual seria, então, a projeção de algum ponto nesse eixo novo em relação ao antigo? Ora, só fazer as contas pela trigonometria, teremos menos seno alfa para x e cosseno alfa para y. Colocando tudo isso em uma forma matricial, nós vamos ter que a nossa nova posição em x', y', z' é igual a matriz rotação, que é o nome dado a essa matriz, no caso girando no plano xy. Nós temos que para x, y em x', façamos cosseno alfa, seno alfa e 0 para z. Para y', nós teremos para x, y e z, respectivamente, menos seno alfa, cosseno alfa e 0. E em z' ele se mantém, porque o eixo sofreu foi só uma rotação e não uma translação. Mais adiante nós vamos fazer alguns exercícios para exemplificar o uso dessas propriedades. Mas por enquanto, essa é só uma revisão. Reflitam muito bem sobre o assunto. Dúvidas? O e-mail está no primeiro slide. Bons estudos para todos.